Começou. Olá, gente! Estamos em mais um Clube do Livro, né? Depois de algumas semanas sem gravar, mas estamos de volta. E nós estamos no encontro de hoje aqui com a Alisson, Olá, pessoal. com Valesca, Oi. Alessandra. Olá, pessoal. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro A Filha Perdida. E como o Alisson fez a indicação, ele vai falar um pouco melhor e vai dizer quem é a autora e um resuminho sobre o livro. Pode começar, Alisson. Eita, eu não sei não. Vamos lá. Eu escolhi esse livro, eu comentei no final do último encontro, principalmente por causa do mistério envolvendo a autora, que ela é um pseudônimo, ninguém sabe quem é essa pessoa. Ela é uma italiana, o pessoal tem uma suspeita de que ela tenha, acho que 60 anos, tem todas umas teorias aí na internet para quem seria essa pessoa. E ela lançou a tetralogia napolitana, que até no livro dá para entender mais ou menos que ela deve falar sobre o tipo de pessoa que ela comenta no livro, né? Ela conta a história de duas amigas da infância até a velhice. Aí ela conta essa história toda, é o livro mais famoso. Aí, como eu já tinha vontade de ler a autora e esse livro ele era mais curto, era um livro para quem está tendo o primeiro contato com a obra, aí eu achei interessante indicar no grupo e conheci a autora, que eu já tinha lido só entrevistas sobre, algumas matérias sobre a autora, e foi a indicação, o livro da Helena Ferrante. Muito bem. Você pode já começar a dizer os seus pontos positivos. Essa Não, nota. é a nota, né? A nota e os 5 pontos positivos. Para mim, o livro merece um 4. Eu não... Embora o livro ele seja bom em alguns aspectos, mas não foi um livro que me cativou muito. Para mim, ele fica com a nota 4. Muito bem. Valesca. Eu discordo. O livro foi muito bom. Eu dei uma nota 5. Gente, Tô chocada. o livro me prendeu muito. Me prendeu horrores. Eu ficava... Gente, eu li o livro numa tarde. E eu... Gente, é sério, foi muito bom, assim. Eu não tenho o que falar. Foi realmente muito bom. Eu não esperava. No começo, eu achava a personagem principal Leila. A Leila meio... A Leda. Leda. A Leda meio apática, mas aí depois eu fiquei, nossa, interessante. A história da boneca. Eu falei, meu Deus, qual a metáfora da boneca? O que a Alison vai dizer sobre isso? E aí eu entrei numa pira e achei o livro muito bom. Essas são as minhas considerações. Por enquanto. Bom, minha gente, minha nota vai ser 4,5. Minha nota. Mas vocês estão chocados com a minha nota por quê? Porque você nunca é generosa. Não, 5 eu não esperava Tô não, sim. mas... Eu também não esperava, não. Também Nem se fosse não. gostar desse tipo de livro. Surpresa, viu? Preconceitos aqui. Mas eu acho que é porque teve uma tentativa de homicídio, aí ela já gostou do livro. Final, né? Final e o começo. E agora a Alessandra, a nota. Eu vou dar um 3,5. Eu gostei, mas não gostei. Eita, 3,5. Acho que até 3,5 foi baixa? Vai brigar Até com a coma gente. foi mais. Foi. Vai. Pois é. Ela vai expor todos os pontos negativos até a gente concordar. Pior que não, assim, É porque é um livro que eu achei muito... Não sei se eu não entendi, mas eu achei ele muito tranquilo, assim, para ler. A história não me prendeu. Acho que foi um dos livros que eu li mais devagar. Toda noite eu lia um pouquinho, assim. Acho que eu li em uma semana, bem devagar, assim. Porque um dos critérios para eu classificar assim, um livro como notão é essa capacidade de me prender no livro. Eu nem ver o mundo fora querendo terminar a história do livro. Eu gosto de livro assim. E esse dela é bom também, mas é um livro mais, sabe, tranquilinho, assim. Nem pensava no livro durante o dia. Quando eu ia pegar o livro, eu disse, tá. Tá aqui. Tá o livro.
tá aquele pessoal ali napolitano e tal, assim, aí não. Mas achei. Depois a gente conversa, mas é isso, Certo. assim. Vamos para os pontos positivos, Alisson. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tu já deu tua Os pontos- nota? Já. Já? 4. Não. Qual foi? Foi? Foi 4,5? A sua nota foi 4. Na lista Quatro. 5, era 4,5. Olha só, acho que o ponto que eu acho mais interessante do livro é essa reflexão sobre a maternidade. Não é um tema novo. Sim, para a gente que teve filho recentemente, a gente tem acompanhado o desenrolar, que é essa visão mais, não seria mais crítica, mas uma visão mais real sobre a maternidade. É impactante para quem não teve contato ainda com esse tipo de reflexão, ver que a maternidade ela é tão complexa e tão complicada do que o que normalmente se fala sobre maternidade. Que é bem absurdo que a nossa visão de maternidade, o exemplo máximo é Maria. E Maria é uma deusa, né? Se não é uma pessoa normal. E se você for analisar tudo que envolve o entorno de Maria, é totalmente fora da realidade. E as mulheres é uma coisa que deve ser muito ruim para elas, porque você entra na maternidade, na criação, com esse estereótipo de que não, a mulher ela nasceu para ter filho, a mulher é uma coisa que é instintiva, ela vai conseguir fazer tudo, ela não vai sentir dificuldade, e o homem já pensa, não, o homem não tem capacidade de fazer essas coisas e deixa de lado. E o livro, embora não seja um tema, não seja uma novidade, mas ele traz de uma forma muito interessante essa agrura que a mulher sofre a desconfiança de não se sentir capaz, a ingratidão dos filhos, que a gente tanto viu as mães falando, e a gente, olha, é verdade, é uma coisa, é um Pesado. tema universal, né? Aí, assim, eu achei nesse ponto, foi uma coisa muito boa, porque eu já tinha lido alguns livros da Laura Gutman, e ela fala muito sobre isso, sobre a dificuldade que a mãe tem, a sociedade não acolhe a mulher grávida. É um absurdo. Todo mundo fala, tem filho, faz isso, faz aquilo, a gravidez é sagrada. Mas a criança nasce, todo mundo, te vira, você quis engravidar porque você quis. Você tem que trabalhar, você tem que fazer tudo, e você tem uma criança e dá seu jeito. Aí é interessante a reflexão que ela faz sobre isso. Outro ponto que eu achei muito bom é a reflexão que ela faz sobre a velhice. O ato de envelhecer, a mudança de visão que as pessoas têm a respeito dela e a mudança da visão que ela tem sobre o mundo. É muito bom, tem uma cena assim que me marcou muito, que ela falava que quando ela andava com as crianças, os homens olhavam para ela, olha, uma mulher bonita, não sei o quê, e ela disse que chegou um momento que ela percebeu que pararam de olhar para ela e começaram a olhar para as filhas, quando elas já estavam adolescentes, virando moça, assim, e, e é muito, 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 vamos dizer assim, muito bom essa reflexão que ela faz, a mudança de como ela conversa com as pessoas, aquela parte que ela conversa com aquele senhor. É até estranho a gente imaginar um velho paquerando outro velho. Rola um clima ou não rola um clima? O senhor estava sendo só simpático ou não? Que a gente tenha uma visão ainda de jovem com relação a esses encontros, né? Aí você pensa, o cara vai conversar e já tá dando em cima, vai rolar uma pegação. Ou não, podia ser só uma conversa, dois senhores conversando. E, entre outras coisas, né? Quando ela fala sobre o abandono que ela sente da vida que ela abriu mão de tudo. Teve um momento que ela abandonou as filhas, mas a vida dela foi a maternidade. E as crianças saem de casa, vão viver a vida, tá aquele mundo novo que está acontecendo na vida dela, e ela fica, e aí? Sim, é esse processo de envelhecimento, né? Que a gente nasce, é problema de alguma pessoa. Aí muda a vida, você passa a ser dono de um problema, que é ter o seu filho. E chega um momento que você não tem problema nenhum. Você fica, cara, e agora o que é que eu faço da vida? O que é que eu vou fazer? E o livro, eu achei muito boa essa reflexão dessa passagem da vida, né? E por último, é a reflexão existencial, que envolve tudo, né? Como é ser mãe, como é a relação de mãe e filha, essa questão do envelhecimento. É um livro que ele não tem muita ação, assim, é muito
o que está passando na cabeça dela, ela observando as pessoas. Eu acho que até por isso foi o motivo da minha nota não ser tão alta, e eu acho que também não prendeu muito a Alessandra, porque não tem uma ação externa, é muito... Ela olha uma coisa como ela chega lá na praia, tem um salva-vidas lá, o menino, aí ela começa a olhar para ele, aí começa um monte de pensamento, de lembrança, de não sei o quê, e até a forma como o livro foi escrito, ele não é linear. No começo, vocês se perceberam, no começo ela está no carro, sofre um acidente. Aí ela lembra de tudo, quando ela foi lá para a cidade, eu não lembro se fala o nome da cidade, ou se é Nápoles, não sei. Aí ela fala todo aquele processo, aí vai lembrando das histórias, o que aconteceu quando ela encontra a Nina, a boneca, tudo. E só. É Falou isso? bastante, viu? Eu acho que pela primeira vez eu encontrei o meu gatilho. Porque Olha eu, aí. eu lendo o livro não, mas depois pensando sobre ele, gente, eu pensei muito na minha mãe, sabe? E ficava pensando, tipo, será que ela se sentia assim quando ela fala que abandonou? E a gente tem uma visão tão romantizada da maternidade que quando ela fala que abandonou as filhas, eu achei que ela estava mentindo. Eu também. Eu achei que ela estava mentindo. Eu falei, jamais ela faria isso. E aí eu olhei para mim, para minha história, para minha mãe, e aí eu falei, caramba, será que era isso? Sabe? Porque as pessoas que assistem talvez não me conheçam, mas em um determinado momento eu fui morar com meu pai, eu morei 10 anos com meu pai. E assim, eu vi a minha mãe nas férias, mas era isso, sabe? E eu fiquei, meu Deus, será que a minha mãe se sentiu tão sufocada ao ponto de, tipo, precisar fazer isso? E, cara, eu fiquei pela primeira vez, assim, caramba, a minha mãe, e Ela eu tem li o livro sentimentos, né? muito. E não, e você pensar, tipo, é muito pesado você pensar, caramba, minha mãe me abandonou, entendeu? Tipo, É pesada. é pesado. E mais difícil ainda é você conseguir entender os motivos, sabe? Você chega num ponto muito elevado para conseguir entender e não ter. Tipo, eu nunca tinha nem raciocinado que em algum momento eu poderia ter alguma mágoa dela com relação a isso, como quando aconteceu com meu pai, eu era completamente chateada, sabe? Foram reações completamente diferentes quando aconteceu com meu pai e quando aconteceu com a minha mãe. Então, eu acho que eu encontrei o meu gatilho e eu fiquei pensando muito nisso. E talvez esse tenha sido. Não é exatamente um. Gente, não é um ponto positivo, não sei. Não, mas Eu acho É, Um livro que o toca, isso é livro, quando ele importante. toca você assim, eu acho isso muito legal, cara. sim. e aí em alguns momentos eu fiquei preocupada. Eu fiquei, gente, será que tá sendo muito gatilho? Mas no fim das contas Deu foi bem bom. rápido, né? Me deu Li bem gatilho com a rápido. boneca. Cara, aquele negócio da boneca, de ter uma massa preta dentro dela. Gente, aquilo ali foi uma Eu metáfora quero para um uma explicação filho. para aquilo ali. Eu Ai, fiquei meu Deus, eu já preocupada. fico gelada com medo do que tem por trás. E a lição falando agora e lembrando todo o livro, gente, deu vontade de chorar, porque eu lembrei da minha mãe de novo, sabe? E é difícil. Eu prefiro ler sobre assassinato, gente. Mas é Mais pesado. leve. Pesado. Foi Quando pesado. eu comecei a ler sobre a Laura Gutman, né? Quando ela fala muito dessa relação de mãe e filho. E tem umas passagens que ela fala, por exemplo, que ela escreve alguns encontros, só que ela muda o nome da pessoa, assim, da terapia, né? Ah, eu atendi tal pessoa e muda o nome da pessoa, mas conta uma história que é muito pesado, assim. Quando você tem contato com a história, por exemplo, ela fala de uma criança que ela falou, como foi sua amamentação? Aí ela, minha mãe falou que eu não quis mamar. Uma semana eu não quis mamar, não queria pegar o peito de jeito nenhum e eu fui pro leite na garrafa, né, pra mamadeira. Aí ela,
Aí ela começa a traçar umas considerações sobre isso. Ela fala, olha, a mãe, ela, por mais que ela tenha vontade, tenha disposição, só que assim, é difícil lidar com a criança. Você cuidar de uma criança, muitas vezes você não tem apoio do pai, muitas vezes você está numa situação que falta dinheiro, você tem que trabalhar, tem todo um contexto que a mãe ela não pode se doar. E surgem esses discursos maternos, que é o nome do livro dela, né? Por exemplo, você não quis mamar, mas assim, não foi você que não quis mamar, sua mãe não tinha disponibilidade. E é triste, porque Eita, a gente passa a vida toda assim, que a gente tem essa ideia que a mãe é um super-herói, e o menino chorou, o menino deu um gemidinho, a mãe já sabe, não, ele tá com a dor no dedinho midinho, na unha, e não é assim. Tem dedicação, a mãe ela se doa, a mãe procura se inteirar. E é difícil, porque como ela é um ser humano, às vezes ela não quer. Teve até uma carga, colega né? Eu acho que Sim, termino, concluo. que muitas vezes ela não quer, assim, olha, ela não dorme quando tá amamentando, ela dói, o peito fica todo rachado, e chega um momento que ela diz, cara, não é para mim. Só que assim, a gente não aceita que a mãe, ela tem essa, vamos dizer assim, ela pensa em fraqueza, si. né? Tipo, assim, Não, ela pensa em si, assim, cara, isso não tá dando para mim. E foi até uma colega que fez, a Araci e a Alessandra conhecem, uma colega que fez, e ela ficou chocada quando a terapeuta falou para ela, olha, sua mãe não quis amamentar. Ela, é possível isso? E assim, muito provavelmente, porque a mãe não vai chegar, olha, meu filho, eu não fazia isso por você porque eu estava cansado, eu passei o dia trabalhando e chegar à noite, ia ficar ainda amamentando, ou então eu ia ficar cantando canção de niná, ia contar historinha para você, ó, não dava, eu estava cansada. E ela é melhor ou pior mãe? Não, mas assim, pra gente, assim, é um pouco impactante, porque a gente tem essa visão idealizada da mãe, né? é verdade. É bem complexo. Eu sempre Pois consumi, eu sempre consumi muito conteúdo na internet, no YouTube principalmente, de pessoas que desromantizavam, né, a maternidade. sim. Só que essa reflexão sobre o abandono, eu nunca tive, sabe? Porque elas falavam que em determinados dias elas queriam só paz, assim, ter um descanso, que amava o filho, mas odiava ser mãe, porque tem toda uma carga materna e tal. Mas essa reflexão do abandono mesmo, eu nunca tinha, assim, eu acho que Também, foi nenhuma a delas primeira vez que eu relataram. li alguma coisa relacionada. Foi, tanto que quando. E a romantização é tanto que, como eu disse, quando ela falou que tinha abandonado as filhas, eu não acreditei. Eu achei que ela estava mentindo só para impactar Eu aquela mulher também, lá, que eu esqueci o nome. É Rosália. bizarro, né? A Rosália. Minha filha. Aí eu comecei a pensar em todo mundo ao meu redor que teve filho de certa forma assim, sozinho, e se essas pessoas em algum momento pensaram em tipo largar tudo, largar os filhos e porque, gente, é uma carga muito grande você criar uma Valesse, criança. eu acho que justifica quando a mãe diz, se eu sumir nesse mundo, Nossa, E mãe toda nunca mãe fala ameaçou, né? isso. nunca Nossa, eu mais liguei ele pra minha acha. mãe, ela tava ameaçando meu padrasto com isso. Tipo, se eu largar você aqui e a casa, eu vou me embora, não sei o quê. E eu, tipo, meu Deus. Sempre tem essa frase. É sempre Eu não assim. sei se a Lê diz isso como mãe, eu vou me embora. Eu Tu já diz disse Eu isso, algumas acho. Ale? vezes. Eu Algumas vezes eu já. fiquei. É porque a gente dá o que a gente recebe, né? E é muito difícil a gente romper esse ciclo. Então, como minha mãe dizia, um dia eu vou subir, eu vou deixar vocês para trás. Então, quando eu tô no desespero, chega bem aqui assim. Aí às vezes eu consigo controlar, às vezes não. Que é ter esse olhar consciente, né? Sobre o que recebeu e o que a mãe ou o pai que você está querendo ser. Porque é muito difícil quando você tenta ter essa maternidade mais consciente de quem você é, do tipo de mãe que quer ser, é difícil, não é fácil não. E assim, a gente erra, todo mundo erra. Eu já gritei, já deu vontade de bater, nunca bati, já deu vontade, já, não vou dizer que não, né? Mas faz parte do processo, né? Eita, minha gente.
Ou vontade ela de ir embora, contando que deu vontade de ir batia. embora e deixar. Aí depois deu vontade de ir e levar. Mas se ela era o problema, não é que eu ia levar. Não vamos ficar. Ela contando que batia, que bateu, às vezes que ela bateu na filha. Eu fiquei meio impactada, porque, sei lá, eu já tenho contato com outro tipo de pessoas que pregam uma coisa diferente até do que foi a minha criação, que acham que bater não é legal, não sei o quê, e ela contando assim, meu Deus, a mulher vai ser cancelada. Meu Deus, ela bateu na filha dela. Gente, mas ela bateu na filha dela de um jeito tão... Que eu acho que eu apanhei de formas muito mais... Ei, e ainda tinha a Nossa, rejeição, né? No livro, tipo... Eu fiquei, meu Deus. foi tensa aquela passagem, né? É, Foi uma briga mesmo, né? E ainda tinha a rejeição quando as filhas, né? Era tinha. Ela gostava mais de uma do que da... da outra. Eita, minha gente do céu. Eita. É pesado. Ai, ai. Uma coisa que eu queria Sim, agora perguntar. Deixa eu perguntar um negócio, por favor. Tem uma. Ela implicava com uma coleguinha da filha. Como se essa coleguinha ela fosse tão esplêndida, tão bonita, que roubava a atenção da filha dela. E eu não sei, eu não entendi o comportamento dela. Eu fiquei pensando, será que realmente isso acontece? Ela implicou. Mas era uma colega, era uma mulher adulta, amiga do casal, não era? Que chegava lá e ficava brincando com as crianças. Não, é outra história. Não, é outra. É uma que é uma amiguinha da filha. Lembrei. Que ela dizia que era mais bonita que a filha dela, Sim, e ela começou a brigar e que com tinha ele. medo. Que louco isso, olha. E que tinha medo que a filha dela se sentisse oprimida, porque a coleguinha dela roubava toda a atenção. A coleguinha dela era mais bonita, e ela começou a tratar a menina de um jeito muito estranho. Eu fiquei, meu Deus, será que isso acontece? E, assim, com certeza Eu entendo, acontece. olha. Eu acho que acontece. Mas é muito a projeção, né, que os pais fazem. Tipo, eu me sentir intimidada com essa menina, então minha filha vai sentir. Ela vivendo a vida da filha. Talvez a filha dela não estivesse nem se importando. Não, e tanto Sim. quando ela briga com essa amiga, a menina reclama, né? Mas ela, como mãe, percebia assim, cara, minha filha tá sendo coadjuvante da vida dessa garota. Tipo aqueles times da Patricinha que tem a líder de torcida e tem o secto, né? Ela disse, cara, eu não quero que minha filha fique assim. Aí ela briga com a garota. Eu acho que eu brigaria também, sabe? Não vou mentir. Eu entendo essa mãe. Verdade. Você vê minha filha sendo Então, bem. aí, esse foi uns pontos que eu fiquei julgando, só que eu fiquei pensando, eu não tenho filho, então eu não vou ficar aqui julgando, porque eu não sei como seria se eu tivesse um filho. E eu pensei isso em vários momentos. Você tendo filho e dar uma opinião é uma coisa. E você não tendo é totalmente diferente. Totalmente assim, diferente. Imagina. Não tem como não, é diferente. Sim. Agora é Sou nota eu. que a gente está dando. Não, é do ponto positivo ainda, né? Pontos Os pontos positivos. Positivo. É assim, né? Sou eu agora. Sim. Bom, gente, a coisa que eu mais achei impactante foi a relação da mãe com as filhas, principalmente nessa questão do abandono. E como Valesca falou, assim, eu pensei, na verdade, eu pensei que ela ia surtar. Tinha partes ali do livro, até quando ela diz que chega no hotel, quando ela vai na viagem, que ela deita na cama e começa a pensar, e os pensamentos ficam confusos, né? Que ela diz que as filhas estão longe. Naquele momento eu pensei que vi um surto, tanto que eu estava esperando e nada. Mas só foi a confusão de pensamentos. Então, eu achei bem interessante essa relação. E assim, eu acho dela dizer, ó, não deu para eu continuar sendo mãe. E assim, é uma coisa tão pesada que você nem imagina. Você não imagina uma mãe dizendo, não, eu não quero meu filho, que romantizam tanto. A mesma coisa quando a mãe abandona, deixa numa porta, coloca num lixo. Então, acho Deixa com assim, a avó. deixa com a avó. Então, É o assim, abandono mais comum. bem pesado. E assim, dela, imagino o que passa na cabeça dela como mãe. Não, chegou um ponto que eu não vou mais dar conta disso.
Porque eu faço que nem os meninos aí falaram. O problema dos outros, por exemplo, você brincar com a criança o dia todinho, mas aí quando você tem o seu, você não, você tem que levar para a vida toda e chegar um momento a essa conclusão desse abandono que saiu também, né? Também elas foram estudar fora. Eu achei isso bem importante. Gostei que o livro mantém uma linha, não tem aquele ápice, mas vai, assim, não tem aquela coisa que lhe chama a atenção, mas aquela parte da boneca, ai, minha gente. E assim, aí como a Alisson estava falando, né, dessas relações com a mãe, é muito complicado porque ele também, ele indicou esse livro para mim, de Laura Gutman. Minha gente, chegou num ponto que eu disse, eu não estou preparada para ler verdade. Ele me indicou e eu não tive coragem para ler, porque eu falei, cara, eu não tô pronta para ler isso aqui. Você vai pagar minha terapia depois? Não vai. Já, Eu não vou ler. Terapia é o livro já. Eu acho Você dá uma interessante. surtada e depois se acalma. Eu acho interessante assim que Alisson vai lendo esse bocado de coisa e ele, eu não sei o que ele pensa, porque, gente, tem coisa que trava mesmo. A gente fez até um grupo discutir as coisas sobre esse livro. Quando eu peguei sozinha, que massa! Minha gente, teve parte que travou. Que eu fugi, é sério. Eu tô esperando, eu tenho que enfrentar. Um dia eu vou ter que enfrentar. E aí, minha gente, e voltando para o livro, essa questão da rejeição, minha gente. A rejeição é pesada, porque eu percebi, né, que a mãe gostava mais de uma, que a outra era mais tudo. E eu conheci uma pessoa que era desse jeito, eu não posso dizer o nome. Aí essa menina cresceu meio assim. Sempre Toda família tem. tem um. Sempre Exceto e na dizem minha, que o do porque eu sou meio filha sempre é única. complicado. Dizem que sempre tem uma do lado e que o do meio é que é complicado. Mas assim, tô brincando, mas voltando, essa questão é muito pesada, porque assim, será que a mãe gosta mais de um filho? Tá entendendo? Ou Gosta. será que é porque se identifica mais? Mas eu acho que é por isso. Identificação. Sim, mas Você tem mais assim, afinidade. mas você tem 3 filhos, tem hora que não tem como você jogar fora. Não, jogar. Até que dá, né? Mas a É mãe é seu uma filho. pessoa normal, como todo mundo. Então, Não, até Deus sim, tem os aí, favoritos. não, então, aí é por isso, aí eu me volto, como eu peguei essa fala de Alessandra, que ela diz desse jeito, quem não tem um filho, eu acho que não tem a propriedade de fala, porque não sabe como é. E imagina a mãe nessa condição, que a gente vê da ótica do filho. Mas e a mãe? Será que ela não olha? Meu Deus, meu Deus. E a rejeição dos filhos também, tudo voltado para ela, né? Que quando a gente está na ótica do filho é diferente. Mas a mãe, como é que ela se sente? Dela olhar para o filho, meu Deus, será que foi isso que eu imaginei? Que uma pessoa ali, ela olha muito para os filhos e diz, ah, meu Deus, são os filhos que eu imaginei. E eu planejava ter 2, e tinha um ali que não está entendendo, mas assim, será o que ela via para pensar assim? É muito complicado lá da mãe, aí você vai entendendo. Eu tenho certeza que os meninos que tiveram filho agora, menina, eu acho que é um choque de realidade tão grande, porque assim, e até de traçando seus caminhos, de vendo por onde é melhor, é muito complicado mesmo, porque em diversos momentos você se vê como os pais, e para frear aquilo ali, barrar, dizer, não, essa não é a melhor educação, eu não quero isso para meu filho. Menina, eu acho que é tão tênue que fica muito complicada. Aí eu gostei do livro, dessa reflexão. Só poderia dar uma apimentadinha, mas aquela boneca ali, minha gente, tá? Me deu uma perturbação aquela boneca. E quando a criancinha chorava pela boneca, aí me dava raiva dela que não queria dar a boneca à menina. Eu fiquei sem entender. Eu me estressei. Chega, aí é o ponto negativo. Estressei também. Me estressei. Teve uma hora que eu me estressei com a boneca. Eu fiquei com raiva da mulher. Eu falei, essa mulher velha, desse jeito, pegou essa boneca pra quê? Não é, e ainda a criança chorando. E eu só pensando que os mafiosos lá iam matar ela por causa dessa boneca. Tava esperando também. Tava esperando uma tragédia, um negócio. Foi o que me deixou mais motivada para ler o livro. Que eu sempre fico quem vai morrer no livro. Só que aí desse não teve, não. Pronto, além disso aí já. Nina tentou, né? Nina tentou dar uma espetada nela.
A mulher se salvou. Bom, assim, para mim, o ponto positivo é aquela história de ser o último, né? Acho que essa questão de trazer os problemas da maternidade à luz, né? Assim, como cada mulher vivencia. As mulheres, elas não vivem igualmente isso, né? Tanto que eu não me identifiquei muito, assim, com a Leda, assim. Eu não tive muita empatia por ela. Achei que ela foi meio doida, assim. Eu só tenho uma filha. Não sei se eu tivesse duas, uma com a idade perto da outra, se eu teria coragem de, tipo, abandonar minhas filhas. Enfim, mas a gente tem uns surtos e uns momentos de loucura mesmo. Eu gosto de ser mãe, eu acho que eu nasci para ser mãe. Se eu soubesse que eu ia gostar tanto de ser mãe, eu teria tido filho antes e até mais filhos. O que é ruim para mim é essa sobrecarga materna, né? Que é cuidar do filho, é trabalhar, cuidar de casa, e tem toda uma carga mental por trás disso. Isso realmente a gente fica meio surtada e grita com o filho, e tem vontade de ir embora, tem vontade de sumir de vez em quando. E eu achei interessante o livro, ela trazer, né, naquele momento ali eu gostei disso, assim, que ela estava na praia, e foi um momento, estava na praia de férias, foi um momento que ela se viu só, sem a preocupação de estar pensando nas filhas. Eu achei que aquele foi o primeiro momento que isso aconteceu. Mas talvez tenha sido o primeiro momento que aconteceu dela estar só, que a primeira vez que ela saiu, ela estava com o cara, né? Estava interessada no cara e na carreira dela. Enfim, ela estava pensando em outras coisas para ela também, mas que não era uma autorreflexão. E achei muito profundo, assim, ela tá só e ter medo. E ter medo de estar sozinha, porque foi como a Mara se falou, às vezes parecia que ela ia surtar, assim, que ela tava só. Tava só numa cidade estranha, né, da praia, e só com os pensamentos, as filhas muito longe. E deu um certo nervosinho, assim, essa parte de... E agora, assim, o que eu sou? Que ela estava meio sem papel ali. Achei interessante que ela falou que você como mãe, como pai, só consegue ter uma conversa com o filho sobre você como pessoa, acho que é depois dos 50 anos que ela falou. Acho que depois dos 60. Ela falou E, isso assim, mesmo. Isso é muito, cara, a gente é muito egoísta como filha. A gente fala com a nossa mãe, parece que ela não sente nada. E eu me vi muito nas filhas dela, assim, de ficar com raiva da minha mãe pelo que eu sou. Eu tenho esse cabelo, é culpa sua, eu puxei de você. E a gente joga todas essas cargas para nossa mãe. E eu tô me preparando para receber isso também. Achei bem legal essa visão, assim, de você como mãe, você querendo ou não, você some por um tempo ali. E sua obrigação como mãe é só satisfazer as vontades do filho na visão do filho. E o que você não consegue fazer ainda, tipo, é culpa sua. Por que eu sou assim? Por que né, a gente joga além de toda a carga que já existe na maternidade, o filho ainda joga a parcela dele. Mas é o papel do filho, né? A gente tem que esperar que o filho faça a maternidade ser leve. É o papel do filho. Eu não tinha visto isso ainda, sabe? Ei, Alessandra, e como você falou aí, que depois de tudo, né, quando até as filhas foram embora, ela ficou, né, perguntando quem sou eu, porque aí eu lembrei de uma frase de manhã, até hoje ela fica assim, preocupada, porque a mãe, ela vive toda a vida em torno dos filhos, e mesmo os meninos longe, aí ela fica, assim, aí, meus filhos, eita, meu Deus, aí fica, aí conversa só, aí chora, meus filhos estão não sei onde, então, o papel da mãe, minha gente, ser mãe é um trabalho pro resto da vida. Aí ela diz que se preocupa, se chegar tarde, se ela souber, por isso que tem hora fica na piega, se souber que tá em algum lugar, e eu, meu Deus, a mãe, né, a cabeça dela, por exemplo, que se você for sair, você vai estar lembrando de Dani, em todo canto, você fica, mesmo se você tiver só, eita, minha filha, será que comeu? Será como é que tá? É assim, um trabalho eterno, minha gente, é um trabalho eterno. Aí quando termina você tudo, falando... aí você pergunta, se eu tirar a parte de mãe, eu sou o quê? Eu acho que vem essa pergunta, né? Travou um pouquinho para Todo mim. mundo fala que
nasce um filho, nasce uma mãe. Tipo, aquela pessoa que você era antes morreu, agora você é a mãe. Aí você, tipo, eu queria ser só mãe, mas aí eu tenho que ser uma mãe trabalhadora. Às vezes eu acho tipo, meu trabalho tão sem sentido, mas eu tenho que fazer, porque eu sou. Dani até brinca. Ela brinca que é mãe, ela brinca que ela é uma mãe trabalhadora. A bichinha. Ela fica, pô, vou trabalhar, você tem que deixar ela trabalhar. E, assim, eu achei muito interessante essas reflexões e foi uma coisa breve, né? Assim, a gente teve um vislumbre dos pensamentos dela enquanto ela estava indo para o hospital, né? A gente também não sabe se a história aconteceu exatamente como ela lembra, assim, porque tudo são impressões dela, ela que está contando, né? Verdade. E gostei, assim, achei muito, muito gostoso, assim, de acompanhar. Quem é que não faz isso, né? Chega num lugar e fica imaginando, fica observando um grupo, uma família, aí você fica imaginando. Nossa, eu adoro fazer isso. E cria toda uma história ali. E ela virou espectadora da vida daquela família, né? E acabou se envolvendo de alguma forma ali. Não sei se ela roubou a boneca para ter um protagonismo ali na história. Não sei. Talvez o Alisson consiga explicar. É isso, gostosinho de ler o livro. Eu achei bem legal trazer essas reflexões maternas. Não me identifiquei muito com a Leda, acho que ela deu umas surtadas ali. Também não posso julgar que ela tinha 2 filhos pequenos, né, idades próximas. E acho que ela era só ela. E ela tinha todas umas neuras, assim, tipo, eu não quero que seja como minha mãe, não quero que seja como não sei quem, não quero... E vai criando umas prisões ali de... Talvez não quisesse aceitar as filhas como era, essa necessidade de moldar as crianças. Tudo isso acaba pesando mais a maternidade. Pois isso, galera. Agora vamos para os pontos negativos. Uma coisa que a Aracy falou, que eu lembrei que meu pai falava, que vovó Antônia falava, é que ela falava para ele que ando por onde ando, mas não me esqueço de vocês. E ele falava isso direto. Eu acho que a mãe não esquece. Não, assim, é um amor assim que tem muita gente que fala também que é como se o coração estivesse fora do corpo. Meu coração tá andando por aí sozinho. Só que também a forma como a gente expressa esse amor que é complicada, né? Que é como a gente recebeu. O que é esse amor? A gente tem esse sentimento de proteção. E eu acho que é o desafio de toda mãe, saber como demonstrar esse amor. A Leda deixava a filha escovar o cabelo até ela chorar, para não interromper a brincadeira da menina. Mas também em momentos assim que ela estava meio surtada, brigou com a menina porque perdeu o anel, umas coisas assim, sabe? Tinha uns contrapontos, assim, ela se doava muito, mas também tinha hora que ela explodia. Então, é esse equilíbrio, eu acho que todas as mães a boneca, aquela história da boneca dela também, que ela tinha toda a expectativa de que a garota ia adorar a boneca, e a garota sentou em cima da boneca, ela se estressou. Cara, essa cena é muito pesada, né? É muito pesada, ela joga a boneca da janela, da sacada. Essa cena aí representou um gatilho para mim, que é o que eu vivo hoje, assim, de você ter esse equilíbrio, você tá com uma criança pequena, que não vai responder às suas expectativas, e você aprender a respeitá-la, porque a criança fica totalmente vulnerável. Isso me dá uma certa atenção, porque as crianças ficam vulneráveis a todo tipo de gente que vai gritar, que vai... E a criança só tá sendo criança, não gostou do brinquedo, pronto. Aí a mãe tinha toda uma expectativa, deu um show lá. Enfim, isso me assusta um pouco, que tem muitos casos, muitas notícias de pais, mães que se descontrolam, espancam as crianças. Enfim, aí já seria mais uma área de crime, né? eu fico um pouco assustada com isso. Sim, os pontos negativos. Pontos negativos. A Aracy falou que tinha sido até uma coisa boa que ela tinha achado no livro. Esse tom assim, meio monocórdio, assim, o livro todo ele vai numa batida, não tem aqueles ganchos, aquela coisa como o cara tentava fazer no Coma, o Robin Cook. E assim, para mim ficou um pouco, parece que faltou ação no livro. Embora, sim, não sei se é porque era tudo memória dela, mas assim,
fiquei imaginando, depois que acaba tudo, você fica, cara, mas não aconteceu nada, assim. De ação a ação mesmo, foi só a alfinetada que a Nina deu na Leda, mas assim, parece que ficou faltando alguma coisa. Se você não olhar bem, assim, se você não se envolver com a questão lá das memórias e entrar na trama ali do que está sendo narrado, o livro é perdido. Lembra lá o Intruso, se você não capta aquela atmosfera de suspense, o livro não serve para nada. E esse, eu não conseguiu me cativar tanto, assim, essa rememoração, esse jogo que ela vai fazendo das memórias. Aí, para mim, isso foi um ponto negativo. Faltou memória. Acho assim que faltou memória, faltou ação. Eu acho que é mais minha visão sobre o livro, assim, eu não consegui me adaptar, não sei, entrar no jogo ali da história. Embora eu fiquei preso ali quando ela rouba a boneca, você fica, cara, o que vai acontecer? Aí eu fiquei lendo um capítulo atrás do outro para ver o que ia acontecer. Do livro é isso. É. E quando ela encontra a família na rua, que ela tá com a boneca na bolsa, que aí ela vai abrir a bolsa, aí ela fica com medo que vejam a boneca lá dentro. É meio... Você fica meio... Eu pensei que ela ia devolver aquela boneca. Eu acho que eu não devolveria, não. Já peguei. Eu não ia mais devolver, não. Ou então ia jogar por algum lugar assim, mas não... Como ela entregou. Eu tava o tempo inteiro esperando ela devolver a boneca. Todo dia ela acordava e falava, pronto, agora vai pra praia devolver a boneca. Aí não devolvia a boneca. Aí eu comecei a me estressar. Acho que... agora é minha vez, né? Sim. Terminou? Eu acho que esse é o meu ponto negativo mesmo, do estresse da boneca. Que eu criava muita expectativa. No primeiro dia eu já achei que ela ia devolver a boneca e parece que estava chovendo. Ela não foi pra praia. Aí depois ela continua nessa, aí compra roupa pra boneca, e não sei o quê, e a menina chorando. E eu, por que essa mulher pegou essa boneca? Por que ela só não larga a boneca na praia? Doente, né? A menina ficou doente, e ela com essa boneca, e você entendeu o apego que ela tinha nessa boneca. A boneca Lava feia. a boneca. Lava a boneca vomitando lá uns negócios esquisitos. Tinha uma minhoca dentro da boneca. Aí eu comecei a entrar na pira, meu Deus, se isso for uma metáfora pro bebê dentro da boneca, que horrível. Eu fiquei meio estressada com a boneca. A pessoa imagina um bocado de coisa. Qual é essa metáfora da boneca? Você sabe. Eu acho que é a filha perdida. A boneca é uma boneca. É a filha, não? A filha alguma perdida? Coisa, senão fica sem sentido esse negócio dessa boneca. Porque tem um enfoque muito grande no livro. É o tema central ali, a trama, a ação em volta da boneca. Eu acho que é a identificação. Eu não dei uma nota boa, porque eu acho que eu não entendi. Porque se você olhar só a história da boneca, é um negócio meio... né? Eu acho que é a filha. Tipo a filha abandonada. Ela foi roubada. E fez a representação na boneca, tanto que ela levou, botou na cama, aí olhou. Eu acho, não é não, Alisson? A Nazaré ela tá se despedindo da maternidade. Também. Ou sim, é Alisson agora. O Alisson vai falar. Fale seu ponto. Não, foi a parte da boneca mesmo, principal. Eu não gostei não quando a criança fica chorando, a criança ficou bem irritada. Aí o choro da criança. E é engraçado que ela sempre descreve mal a menina, né? Ela tava catarrenta, tava com a roupa suja. Sem querer eu acho que Saíra meio que sabe um recalque dela assim, ela nem cuida direito da filha dela, olha a menina toda feia, toda... Já imaginei isso. Eu também. Foi essa parte da boneca mesmo que trouxe uma irritação. Mas também pode ser um ponto bom, né? Nem sei se eu classifico. Mas a criança chorando foi aquela cena, a criança na areia da praia chorando. Porque eu faço igual a Valesca. Eu pensei que de imediato ela já ia ligar. Pessoal, encontrei a boneca, tá aqui. Vou levar o mais rápido possível para a menina não chorar. Não, ela ficou resistindo. Passou dia e nada nessa boneca. Aí foi isso. Mas... Como era o nome da boneca? Nena? Nina não. Nina é a mãe. Nina. Tinha vários apelidos, né? Mas acho que era Nena. Nena. Pois é. Só esse ponto mesmo que eu também fiquei esperando. Eu pensei que ela ia acontecer um tiroteio na praia. Pensei que aquele casal, alguém ia descobrir, ia
gerar uma bagunça. Pensei num Pensei que surto, não aconteceu nada. Aí deu uma raiva, eu disse, "Oh, Nina é a mãe da menina, né? Da Helena. pensei que a menina ia ser assassinada. Ela pelo enxergava. mafioso. Ela enxergava muito, a protagonista enxergava muito na Nina uma potencial para ser ela mesma, de tipo largar a filha e ir embora. Tanto que eu acho que ela já deixa a chave nesse intuito de tipo, ó, você tem outra opção, tá? Você pode largar sua filha e ir embora. E a grávida, ela tinha medo da cunhada fazer a mesma coisa que ela fez. É tanto que quando ela descobre que a Leda, é Leda mesmo? Que a Leda É. abandonou as filhas, ela já não quer mais que ela tenha contato com a, com a Nina. pois Eu é. entrei Aí nessa pira. ela abandonou a filha por 3 anos, as filhas por 3 anos, e nem deu as caras. Nem ligou. E isso, assim, tem toda a sobrecarga e tal, mas ela estava apaixonada vivendo lá, o pessoal dizendo que ela era maravilhosa, que ela era inteligentíssima, que ela estava vivendo a vida dela. Pois é. Quem é agora? Alessandra. Qual é? Quem é Gente, agora? Ponto que negativo. brisa foi essa? É a Alessandra agora Eu do acho que ponto todo mundo negativo. ficou pensando aí. Abandonou 3 anos as meninas sem nem ligar, sabe assim. Sabe, essas coisas me deixavam assim, dúvida com relação à sanidade mental mesmo dela, porque você ter coragem de abandonar um filho e nem ligar para saber como é que tá, aí depois você volta, ela volta cheia do direito, com raiva da mãe, ainda brigando com a mãe, porque as filhas estavam com manias da mãe que ela não queria. E eu achei ela muito instável, sabe? Eu não tive muita empatia com ela, não. Acho que ela precisava de um acompanhamento meio psicológico e tal. E essas coisas, assim, eu acho que o fato de eu não sentir empatia por ela, eu não consegui me conectar muito ao livro, a nenhum personagem, eu fui só lendo ali como se estivesse fofocando sobre a vida dos outros, que era mais ou menos o que ela estava fazendo, observando aquela família, né? Ela estava ali, meio especulando, se entretendo, e eu tive essa experiência com o livro também, assim, tô olhando aqui pela janela a vida dessa mulher, que tá vendo a vida dessa família. Não me conectei, não consegui. Que assim, quando eu gosto do livro, tem que ter esse lance meio emocional, assim, no livro. Com esse eu não tive muito, não. E eu acho que esse é um ponto negativo. É isso. Pois eu me identifiquei com a boneca. Tô Eu não brincando, entendi nada que aquela mulher fez, cara. Assim. tô brincando. Eu entendo você abandonar os filhos, mas, tipo, não dá nem notícia. E depois ela contou por que ela abandonou, eu achei que... Mas tem muito isso da gente esperar muito da mãe, né? Porque, tipo, os homens fazem isso o tempo todo, né? Vou viver minha O marido vivia vida. viajando. O Vivia marido era professor, viajando. vivia E viajando. ele abandonou também, né? Tanto que quem ficou com as meninas foi a avó materna. O Também marido abandonou. vivia viajando, quando ela começou a viajar, ele começou a questionar por que ela estava viajando tanto. A mãe de leite. Olha, era um casal que... Aí ela É inventou porque a gente... o professor lá e saiu, né? Ela queria um motivo, né? Não, o cara vai pagar minha passagem. O cara vai acontecer isso. Aí foi, se jogou. Eu nem sei por que ela voltou. Você já lembra o que deu ruim pra ela voltar? As Ela filhas disse estavam na casa da que... avó. Não lembro, Não, mas ela disse não. que foi por ela mesma ainda. Tem uma passagem, deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu achei bem estranho que ela fala que não foi por ela também. Não foi pelas crianças, foi por ela. Poxa, agora é ruim achar aqui. É Exato. muito isso, assim, ela... E no final das contas, assim, foi... Acho que faltou só esse equilíbrio, porque ela conseguiu fazer a carreira dela, né? E no final ela ia ter que viver a vida dela mesma, ela ia ter que se reencontrar, ela só antecipou um pouco as coisas e fez tudo muito drástico, né? Olha aqui, ó. Eu não sei quem é que pergunta, acho que foi a Nina perguntou para ela. Então, você voltou por amor às suas filhas? Não, voltei pelo mesmo motivo que me fez ir embora, por amor a mim mesma.
Seu rosto se fechou novamente. O que isso quer dizer? Que me senti mais inútil e desesperada sem elas do que com elas. Eu acho que aquela coisa que ela ficou famosa, o professor citou o artigo dela, o cara teve um romance com ela, acho que tudo acabou, ela ficou, cara, o que é que eu tô fazendo aqui? Ela voltou para casa. É porque o filho, ele dá um norte na nossa vida, assim, de tipo, você esquece tudo e foca ali no filho. Isso é tipo uma âncora mesmo. Eu acho que foi isso, acabou tudo, né? E uma coisa sobre o final que eu achei também interessante, sim, vocês imaginam por que ela devolveu a boneca? Acho que o Elo já tinha. Acho que ela compreendeu. Ela compreendeu o sentido. A boneca tava Porque suja assim, por dentro. Ela já tinha a limpado a Nina foi boneca. lá, tipo, para se aconselhar, porque a Nina estava tendo caso com o cara, né, que deu o apartamento emprestado. E meio que foi pedir conselho, assim, isso foi pelo menos é o que eu lembro, né? De se ela fosse embora, se ela deixasse o cara e tal. Aí eu acho que quando a mulher entrega a boneca para ela, eu acho que meio Nina se toca, assim, poxa, eu vou ser assim, que nessa louca que rouba criança de família. Eu não sei, eu fiquei com essa ideia, assim, de meio que Nina cai na real, e eu acho, né? Foi o que eu esperei. Porque eu não entendi, gente. Eu não entendi. Por que ela devolveu a boneca assim, na cara dura? Tipo, ó, pega aqui a boneca que tu me entende, tu vai ser uma mãe que nem eu, vai abandonar tua filha e vai roubar bonecas no futuro. Pode Muito ser. louco. E Local. essa parte eu interpreto essa história da boneca tem a psicologia analítica, né, do Jung, e ele fala de um fenômeno que acontece na vida das pessoas, que é a passagem do meio. É uma crise que a gente tem, que é a famosa crise da meia-idade, que você perde duas coisas que você teve na sua vida até então, que era o pensamento mágico de criança, que tudo vai dar certo, que se você fizer tais coisas, vai dar resultado, e as coisas vão dar tudo certo, que é o pensamento mágico, que ainda tem adulto que continua com esse pensamento mágico, mas é mais comum na criança e no adolescente, e tem um pensamento heróico, que é o pensamento do jovem, que ele acha que ele é super poderoso e ele vai conseguir resolver tudo. Ele estuda, ele corre, ele trabalha, ele conquista, ele faz tudo, e chega um momento na vida em que esses dois apoios que você tem, essas duas formas de você encarar o mundo, elas acabam e você começa a perceber, cara, e aí, o quem eu sou na realidade? Porque junto com essas duas formas de você olhar o mundo, você cria personalidades que elas ajudam a você interagir com o mundo. Que durante a infância você cria uma defesa para se relacionar com o mundo que você vive, com sua família, com seus irmãos, com a escola, né, com os parentes, e você na fase adulta, você desenvolve essa personalidade tentando ampliar mais um pouco para o mundo ao seu redor, para o trabalho, e você vê que às vezes sua personalidade que você desenvolveu, ela não funciona, tem problema, você vai para o trabalho, o seu tipo de personalidade não se dá bem com aquele tipo de trabalho, e tem uma série de desdobramentos. Só que a crise da meia-idade é quando você vê que isso tudo não funciona mais para nada. Você entra em crise mesmo de propósito. Eu acho que seria semelhante ao que acontece com Viramundo, no livro anterior. Quando ele perde o amigo, ele vê que toda andança, tudo que ele investiu, tudo que ele estava ali, que ele entregou a energia dele, que é basicamente isso, acho que a palavra correta seria, toda a energia emocional, psíquica que ele investiu durante a vida toda, acaba e você fica, cara, e aí? Eu vou para onde agora? E no caso da Leda, eu acho que fica claro quando as filhas vão embora, o casamento já tinha acabado, as filhas vão embora, e ela está estudando ainda, mas você vê que ela tá meio sem propósito, por mais que ela trabalhe, mas ela tá jogada no mundo. E durante essa fase essa crise da meia-idade, eles usam uma metáfora do deus Hermes, que é um deus, que é um psicopompo, que é um deus que acompanha a alma no submundo. Ele leva as almas das pessoas que morreram para o Hades, para os locais onde elas vão ficar, purgatório.
E esse psicopompo é como se a pessoa, nesse período, por ela não ter vivido tão conscientemente esses fatores, o desenvolvimento emocional dela, é como se esse Deus tomasse conta do corpo da pessoa. É como se fosse uma possessão. E o Jung até brinca que a possessão que existia antes eram os deuses que tomavam conta dos seres humanos. E hoje são esses transtornos que a gente tem: anorexia, cleptomania. Quando antigamente a gente não entendia da psicologia do ser humano, eram deuses. E hoje que a gente já entende, a gente consegue perceber que são transtornos. E esse deus Hermes, no caso, ele acompanha o ser humano nessa fase da meia-idade, e uma das formas que aparece na pessoa é a cleptomania. E quando a Leda ela pega essa boneca, é bem interessante porque ela pega sem propósito nenhum. Ela simplesmente pega a boneca como ela coloca no livro. No primeiro capítulo ela diz: olha, eu não sei por que aconteceu. Eu simplesmente, foi um fato que até hoje eu não entendo o motivo de ter acontecido. E ele é justamente por isso, porque ela estava inconsciente. É como se essa fase da meia-idade e essa possessão desse deus, de Hermes, ela não tinha mais noção, assim, ela não foi tipo um apagão, ela só fez o ato. E é como acontece com as pessoas que são cleptomaníacas. Elas não roubam por necessidade, elas não roubam eu estou precisando disso, eu vou vender depois, está faltando na minha casa. Ela pega por uma compulsão. E nesse livro que o autor explica sobre isso, James Hollis, ele fala que uma das formas de você entender o motivo da pessoa estar roubando, que não é o fato em si, é você tentar olhar o significado do objeto que ela está pegando. Aí esse autor, ele cita o caso de uma dona de casa, que é bem parecida com a história da Leda. Ela tinha sido mãe, o marido dela era político, ela viveu a vida toda em função dos outros. O marido na política, os filhos que tinham que ser exemplares, tudo, a cidade toda conhecia o marido dela. E ela passou a vida toda ali no submundo, nas sombras da casa, para que tudo funcionasse, para ser aquela família de margarina. E nessa crise da meia-idade dela, ela entrava nas lojas e roubava cosméticos. Aí ele faz a analogia: olha, ela passou a vida toda se negando para que desse essa vida boa para que as pessoas da família dela pudessem viver bem. E nesse caso, ela tolhiu toda a feminilidade dela. A questão dela ser mulher, de se arrumar, de ser bonita e ser admirada por ser mulher, e não só por ser mãe e esposa de um cara famoso. E a forma de compensar essa energia que ela aplicou a vida toda para esse lado seria ela pegar produtos femininos de beleza. Não sei se vocês entenderam a relação. Sim. Uma forma dela compensar isso tudo, a vida toda que ela desviou essa energia psíquica dela só para cuidar do marido e dos filhos, agora era como se ela tivesse tentando correr atrás e inconscientemente ela pegava esses objetos para reaver essa beleza feminina que ela nunca teve. E da mesma forma, eu acho que Leda, ela fez isso com a boneca, por ela ter essa maternidade tão conturbada. Quando ela encontra Nina e a Helena pela primeira vez, ela acha muito bonito a relação da criança com a mãe e os cuidados com a boneca. E para mim, ela cria vamos dizer assim, esqueci a palavra, ela supervaloriza a relação que elas têm ali, e a boneca se torna o símbolo dessa relação supervalorizada da mãe e da filha. E eu acho que ela fica, de alguma forma, ela tenta reaver esse investimento que ela fez na vida toda, só que ela teve uma maternidade super conturbada, fugiu de casa, e é como se ela, inconscientemente, ela pegou a boneca e disse: não, eu vou pegar isso para mim. Tanto que eu acho que a magia se rompe quando ela encontra com a Nina, e a Nina está falando: olha, eu quero seu apartamento para ter um caso. Aí eu acho que ela percebe: olha, não tem sentido, a boneca não tem um símbolo que eu queria que ela tivesse. Na verdade, a boneca era mais um símbolo para a menina, que a menina realmente gostava da boneca, a Nina, mas não, a Helena. E a Nina, sim, ela estava tentando fugir. Tanto que uma das características dessa cleptomania é que o objeto que é produto de um roubo, ele não tem valor nenhum para a pessoa. Ela pode entrar na loja com toda a dificuldade, pega ali um batom. Ela pode sair da loja e jogar no lixo. E acontece a mesma coisa com ela. Não tem valor nenhum a boneca para ela.
ela não tem apego nenhum à boneca. Quando chega um momento, não quero mais, ela devolve na cara dura. Aí a Nina, tanto que eu acho que o susto da Nina é isso, disse, cara, você estava com a boneca esse tempo todo, e por que você não devolveu? E isso é uma das características de Hermes, que ele é um deus que ele pensa, ele vai atrás do desejo dele. No mito lá, assim que ele nasce, ele tem fome, ele vai lá e rouba o gado acho que é de Apolo. Tem várias situações que ele pensa, ele quer, ele vai. E a Helena, olha, a Leda, o livro todo, você percebe que ela foi tolhida nesse sentimento de buscar o desejo dela. Ela ficava com a filha machucando, e ela ficava ali. Tanto que eu acho que o primeiro surto que ela teve de ir atrás do professor, era tipo um prenúncio disso. Olha, eu poderia ser assim, que foi despertado com a Brenda. Não sei se vocês lembram desse caso, que ela encontrou uma menina, só que ela não tinha filho. Ela abandonou um marido, que não tinha filho ainda, mas o cara que estava com ela, ele tinha filho e abandonou. Aí meio que foi um vislumbre disso que ela poderia fazer. Só que ela vai, acho que não foi o que ela pensou, só que ela ficou com esse desejo. E eu acho interessante que ela comenta isso no livro, que ela fala que o desejo, ela passou a vida toda negando esse desejo. Eu não sei se eu vou encontrar aqui, que não é bem o desejo, é a vontade. Ela nunca fazia o que ela queria, ela nunca era o que ela queria ser. E a boneca meio que representa assim, poxa, se meu propósito era ser mãe, ela podia ter sido uma mãe boa. E eu acho que ela tentou roubar esse símbolo, que a boneca, ela, simbolicamente, ela representa a essência de alguma coisa. Tanto que no voodoo, a pessoa faz um boneco de alguém, representando a essência daquela pessoa. Ela faz um boneco para fazer um trabalho de magia, né? E ela tentou pegar aquela essência da relação mãe-filha. E quando ela entra mais no contato com a família, ela começa a ver, olha, eu estava supervalorizando, não existia aquilo que eu imaginava que tinha ali de relação, e ela na inocência, tá aqui a boneca. Aí a Nina, tá beleza, dá uma alfinetada nela. Aí eu interpreto assim, a boneca e o... Aí é bem louco essa história da cleptomania, é uma coisa bem comum em pessoas nessa fase da meia-idade, que é uma compensação por essa energia que foi represada durante a vida toda. Porque a gente está numa sociedade que não aceita. Eu vou, sei lá, vou abandonar meus filhos, ou vou viajar o mundo, vou ser saltimbanco aí de uma hora para outra. E a gente vive assim, e não sabe direcionar essa energia. Mas você falando aí, me veio à memória que eu acho que a Leda não tinha, o problema dela não era só com a maternidade, ela tinha um problema de identidade que já vinha desde do lugar que ela nasceu, da família que ela estava. Eu acho que ela nem sabia quem ela era, nem o que ela queria ser, ela foi sendo levada, né? Quando ela encontrou a Brenda, não, quero ser desse jeito. Aí que ela foi tomando as decisões da vida dela. Acho que essa fase aí do livro demonstra essa busca por quem ela é também. Que eu não vejo, assim, ela foi fazendo o que os outros queriam, mas também ela não sabia o que ela queria para ela, né? Tem até uma passagem aqui que ela fala isso, esse papel de que ela olhou para a Nina, ela falou, atribuir a ela, a Nina, um papel de mãe perfeita, de filha bem-sucedida, mas compliquei sua existência subtraindo a boneca de Helena. Dei a impressão de ser uma mulher livre, independente, refinada, corajosa, sem partes ocultas, mas construí as respostas às suas perguntas aflitas como exercício de reticências. Eu acho que reforça essa ideia da boneca. E assim, realmente, ela tinha um problema de identificação porque ela não sabia. Ela não tinha muita ideia do que ela estava fazendo, daquela. Tá dando eco. Tá dando eco. É só, ou então você continua sem fone, só desliga o microfone. Você pode continuar sem fone e desligar o teu microfone. Que resolve. Mas eu não tô escutando, não. Assim, tá normal para mim. Ah, sim. Não é que tava dando um ecozinho. Ah, sim. Tem uma parte aqui muito boa da boneca, que ela tá com a boneca, ó. Apoiei a boneca em meus joelhos.
como que para ter companhia. Por que o apegara? Ela vigiava o amor de Nina e Helena, o vínculo das duas, a paixão recíproca. Era testemunha resplandecente de uma maternidade serena. Levei ao peito. Quantas coisas estragadas, perdidas havia em meu passado, mas naquele instante ainda estavam presentes em um turbilhão de imagens. Pois é. Eu acho que vai A por filha essa... perdida. Agora eu fiquei em dúvida. Para mim, a filha perdida era a Nina. Só que agora eu penso que a filha perdida é a boneca. Pode Fiquei ser. sem saber. Pois Eu é. acho que a filha perdida é a boneca. A filha da... É que quando eu li, quando eu terminei, eu fiquei pensando assim, que a Nina, ela chamou a atenção da Leda, que ela era bonita, ela era jovem, estava com a filha. Ela meio... E quando ela se aproximou pedindo conselho, tentando perguntar, que achava ela chique, era interessante, era tudo que as filhas dela não consideram, né? Até ela brinca, poxa, eu sou professora de literatura inglesa e a minha filha olha para mim e fala, você não sabe falar inglês, seu inglês é horrível. Aí chega outra que fala, você é tão chique, uma mulher estudada, não sei o quê. Aí eu pensei, poxa, que a Nina poderia ser essa filha perdida, que era a filha que ela queria ter, uma filha que se interessa por ela, que conversa, só que acaba que no final parece mais que a boneca mesmo, que é essa filha perdida. Pode ser, faz sentido. Pode ser que sejam as duas também. É. Pois é, muitos questionamentos. Muitas reflexões. É. Pois é. E aí, Muitas tem mais reflexões. algum Mais ponto? alguma coisa? Acho Eu que acho já que pode ir foi para a bom. indicação, né? Vocês estão com Sim. medo? Não, sim, Cara, vai ser a indicação dependendo ou a desse retrospectiva? Não, vai indicar a retrospectiva, a gente vê se grava. Depois a gente conversa. Grava outro dia. Certo. Acho que hoje não dá mais tempo. Dependendo da E aí? indicação aí, vamos ver se esse grupo vai sobre. Não, velho, é sério, dessa vez eu queria até indicar um livro que talvez vocês achassem mais interessante, só que ele era bem grande, eu já falei dele uma vez, a Lê ficou interessada, mas eu falei, velho, toda vez que eu indico um livro, o grupo quase morre. Aí, se eu indicar um livro ruim e indicar um livro grande, aí pode ser que eu decrete o fim do grupo. Então, eu resolvi indicar um livro que, assim como a Alisson, estava na minha lista de. Assim como A Filha Perdida estava na lista de Alisson, né? Esse livro está na minha lista. Eu sei que se eu não indicar para o clube, eu não vou ler. Então, a minha indicação é Tudo é Rio, da Carla Madeira. E a Carla Madeira, ela foi a autora mais lida do ano no Brasil. Apesar de ter vendido 147 mil exemplares, o que eu achei pouco. Mas ela foi a autora mais vendida. Ela é uma mulher jornalista, tem 58 anos. Teve o seu primeiro livro publicado em 2014, e esse foi o primeiro livro dela. E ele foi escrito em 2 partes. Ela começou o livro muito antes da publicação, deu uma pausa de 14 anos e depois terminou e publicou. E aí eu fiquei muito curiosa com isso, porque todo mundo que leu falou que é nítido o momento em que ela pausa e depois quando ela retoma, e mesmo assim ela decide continuar com aquela história. E assim, com certeza, 14 anos depois, ela era uma pessoa completamente diferente, com outras experiências. E é isso. Essa é a sobre o quê, indicação. livro? Boa pergunta. Como? É sobre o Rio. É sobre o Rio. Eita, vamos lá. Siga o fluxo. Ei, Eu não sim, gosto pois de vamos lá. pesquisar, eu não gosto de pesquisar a sinopse do livro. Nossa, eu só. Não, Me depois. mostra a sinopse. Você quer ou você quer depois? Alisson coloca, vamos assistir um filme. surpresa. Aí é sobre o quê? Aí eu fico agoniada enquanto eu não leio uma sinopse pra ver se. Nossa, eu adoro a surpresa de não saber sobre o que fala e depois ler o Gente, eu livro. não Você também consigo. era assim. É tanto Não que eu consigo. comecei a ler uma resenha desse livro para
para poder falar mais sobre ele, ao invés de falar mais sobre a autora, né? Aqui na indicação. Só que eu falei, cara, eu não quero. Não, eu Porque gosto esse de foi pegar um uma problema surpresa. com Incidente Antares, que a sinopse fala de uma coisa e para mim o livro fala de outra. Fala de outra. Ei, Tem isso também. Não, mas eu prefiro a surpresa também. Eu gosto Pois da surpresa. gente. Então, quase um dos últimos encontros. Ou o último encontro, Último de praticamente, livro, de 2022. E aí fechamos nosso ciclo, nossas metas. Uhul! Merece um champanhezinho. Conseguimos um livro por Cumprimos mês. nossas metas, um livro por mês. Foi Vencemos. massa. Eita, chega o nosso Pode ficar olhinho um ano sem brilhoso. ler agora. Pode ficar ficar um ano sem ler. Já estamos acima da média de leitura dos brasileiros, eu acho. Não é? Já. Já. Eu sei que a minha meta eu já superei mesmo. A minha também. Pois é, gente. Nós encerramos mais um Clube do Livro. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Só acompanha a retrospectiva aí. Acompanha aí. O Natal já passou, né? Feliz Ano Novo. Teremos uma retrospectiva em breve. Foi nossa retrospectiva. Provavelmente seja o nosso primeiro encontro do próximo ano. Verdade. Então, curta, compartilhe. Tenha um Feliz Natal, né? Nosso encontro aí foi um pouco mais na frente, mas ainda está valendo. Estamos no fim do ano. Então, Tchau, feliz ano novo. acompanhe. Feliz Ano Novo e até Beijos. mais, gente! Tchau. Até!